Recentemente você deve ter ouvido falar de dois brasileiros que foram atraídos por ofertas de emprego na Tailândia e que na verdade se tratava de tráfico humano. Pois é, só que isso não acontece só lá fora do Brasil, não. Pelo contrário, aqui no Brasil também tem muitas ofertas que são um tanto quanto duvidosas. E hoje eu resolvi contar duas histórias que aconteceram comigo procurando emprego. Ah, e só para deixar bem claro, não tem nada a ver com tráfico humano, não chegou nem perto disso, não tem nem comparação com o que os dois viveram lá, os dois brasileiros, mas me fizeram lembrar dessas histórias e por isso que eu tô contando aqui, para evitar que outras pessoas caiam nesse golpe, porque quando a gente está procurando emprego, a gente está precisando de dinheiro, e esses golpes nada mais é do que pegar o dinheiro que você já não tem. Então eu tô contando por conta disso, mas não tem nada a ver, não tem nenhuma relação com a história desses dois rapazes que sofreram muito e que é uma história muito triste. Bom, para começar, essa primeira empresa, eu comprei na época um jornal chamado Jornal Amarelinho. Eu nem sei se vende ainda hoje. Mas esse jornal, para quem não conhece, é um jornal que tinha várias vagas de emprego. Entre outras coisas, um tanto quanto ilícitas que também tinham lá, mas tinham vagas de emprego também. Eu achei uma vaga, ela era interessante, não pedi experiência e é tudo que um jovem de 18 anos quer. Por quê? Quando você tem 18 anos, você não tem experiência nenhuma. E o que as empresas pedem quando você manda currículo, pelo menos no meu tempo era assim, é experiência. Ou seja, essa conta não fecha. Você não tem experiência, as empresas querem experiência, você só tem 18 anos, não tem como você ter a bagagem. Eu vi uma vaga, achei interessante, atrativa e sem experiência e resolvi ir até lá. Na época ficava na região da Vergueiro. Cheguei no prédio no dia, a coisa que eu observei é que tinham muitas pessoas e isso era até normal, porque a vaga era muito interessante e os ganhos prometidos ali eram atrativos. Então, até aí eu não vi nada demais. Mudei de lugar um pouquinho aqui para ver se essa luz não interfere. Bom, voltando. Tinha muita gente, era um entra e sai, bastante rotatividade, e o que eles explicaram ao chegar lá é que nós iríamos preencher uma ficha e caso nós fôssemos aprovados, a gente passaria para outra fase. No mesmo dia, eles me disseram que eu passei para outra fase. E eu não me lembro, eu acho que nem teve algum teste específico. Na verdade, a ficha tinha os dados pessoais, nada demais até aí. Então, já tem um alerta aí, porque você nem fez um teste, ou se tinha um teste, é um teste bem simples, que praticamente todo mundo ia acertar, então não era bem uma peneira. Nós preenchemos, passei para outra fase e eles pediram para começar no outro dia um treinamento com eles, para eles explicarem melhor sobre as vagas. Foi o que eu fiz. No outro dia, compareci até o local, fiquei assistindo o treinamento, eles explicavam um pouco sobre a empresa. A empresa, serviços odontológicos. Então, o que nós iríamos fazer era vender esses serviços. Só que a vaga seria para você ser administrativo em uma empresa que seria localizada na Paulista, com ganhos de R$2.000 e de, se eu não me engano, R$3.000, o que para a época era um salário, aliás, ainda hoje é um salário que muita gente tem. Então imagina naquela época que eu tinha 18 anos, há mais de 18 anos atrás, imagina como era atrativo esse valor de salário. Eles falavam nesse treinamento que basicamente você ia ter que vender esses planos e quem fosse melhor ali nessas vendas iria ser promovido, era o que dava a entender. E o que acontecia nesses treinamentos? Aí é que tá o pulo do gato, que foi aí que eu comecei a achar um pouquinho estranho. Vinha um deles e fazia a apresentação e contava a história deles. Ah, porque eu vim do interior do Nordeste e hoje eu estou ganhando bem, hoje eu moro sozinha, hoje eu consigo me bancar, hoje eu tenho um bom cargo numa empresa boa. O outro também contava a história dele, falava o quanto ele tinha crescido na vida, o quanto essa empresa tinha feito a vida dele mudar drasticamente. Basicamente, o que eu lembro dos treinamentos, sem mentira, era isso. Era falando sobre dinheiro, sobre como a vida iria mudar. E era uma enrolação. Eu nem lembro quanto tempo durava, mas acho que eram algumas horas, umas 4 horas mais ou menos, por aí que nós ficávamos lá. Até que isso durou mais ou menos uma semana. Que chegou na quarta-feira
E aí eles deram um checkmate. Eles disseram que você teria que vender. E qual foi a parte que mais me chocou? Foi quando eles disseram que você teria que vender para você conseguir a vaga. E para você vender, eles falavam assim: quem é a pessoa que mais te ama? Quem é a pessoa que mais gosta de você? Então, venda para essa pessoa. Era o que eles ficavam insinuando. Por quê? Quanto mais você vendesse, mais chances você tinha de conseguir a tal vaga. Só que eu achei estranho. Eu falei, poxa, eu vou ter que vender para minha família? Lembra daquele contexto que eu expliquei? Minha família já estava sem dinheiro, a gente já tinha tido uma perda, a gente estava se reestruturando. E aí eu ia ter que vender para eles que já estavam sem dinheiro, que a gente já estava naquela situação, um serviço que ninguém nem estava precisando, ou se estava precisando naquela época, ninguém ia fazer, porque primeiro vem as necessidades de comida, moradia e etc. Aquilo já me chamou a atenção. Em determinado momento, a gente ia passar com um dos consultores. E quando eu passei com ela, era para tirar dúvidas, né? Eu falei pra ela, eu falei, olha, eu acabei de perder meu pai, a gente não tem condições, eu não consigo vender pra minha família. Aí sabe o que que ela me disse? Que foi outra coisa que eu falei, não, tem alguma coisa de errado. Ela falou o seguinte, você tem celular? E eu falei, tenho. Ela falou, então, penhora o seu celular. Gente, quando ela falou aquilo, eu falei, gente, como assim penhorar o meu celular? Meu celular era aquele Motorola antigo. Não era nem de flip, né? Que é aquele que você abre e fecha, que na época era a sensação. Era um celular bem simples. Quando ela me falou isso, eu falei, gente, vender meu celular. Primeiro eu tenho que vender para minha família, agora eu tenho que penhorar meu celular. Tem alguma coisa de errado. E aí, quando eu saí, era o dia que a gente tinha que começar a vender, porque no outro dia já ia ter uma leva que ia ser promovida. Eu saí, eu encontrei uma menina e ela tava ligando e eu fui lá e falei, oi, desculpa, posso falar com você? E ela não me deu muita trela, mas eu queria falar para ela justamente que eu estava muito desconfiada, se ela também não estava desconfiada de algo. Mas passou. Mais pra frente eu vi outra menina que também estava na sala. E aí eu conversei com ela e ela falou assim, olha, é o seguinte, eu já caí em um golpe. Inclusive o meu ex-namorado, ele que pagou, ele comprou um serviço que a gente também não precisava e no final era um golpe. Então, eu fico meio assim, mas tem um desses caras que ele não me é estranho. Eu acho que ele morava perto de mim e ele realmente mudou de vida. Parece que ele mudou mesmo de vida. E, gente, claro que ele mudou de vida, né? Fazendo golpe, aplicando golpe nas pessoas, ele com certeza mudou de vida. Então, ela não estava errada. Mas aquilo fez com que ela ficasse na dúvida. Será que realmente não é uma empresa séria? Eu vou tentar. E aí a gente pegou o contato uma da outra e falou, vamos pegar o contato, qualquer coisa depois a gente vai se falando. Mas no outro dia nós fomos novamente ao lugar, até porque eu queria ver o desfecho dessa história. Se era golpe, se não era golpe mesmo. Eu era muito nova também, né? Eu quis pagar pra ver. Não vendi pra ninguém, não ofereci pra ninguém o plano e fui lá, mesmo assim sem ter venda nenhuma. E qual foi o teatro dessa vez? Eles pegaram várias pessoas que provavelmente algumas realmente venderam, mas eu acho que eram pessoas que estavam ali mancomunadas com eles, sabe? Eles estavam ali também, faziam parte, obviamente, do grupo, porque eles levaram lá na frente, mostraram a carteira de trabalho com o carimbo da empresa, como se eles tivessem sido registrados. Então, com certeza fazia parte do golpe ali. E eles disseram que essas pessoas tinham sido promovidas, que se a gente quisesse ainda dava tempo, dava para correr atrás e tudo mais. Fato é que no outro dia eu já não fui mais. Não lembro de ter ido, mas fiquei com o contato daquela menina. Passado-se um tempo, naquela época ainda a gente usava muito o telefone residencial, tocou meu telefone, quem era? Era essa menina. E o que ela me falou? Que ela tinha visto na televisão que aquelas pessoas estavam aplicando golpe e tratava-se de uma pirâmide, que não existia nenhum serviço odontológico e que eles, se eu não me engano, essa era uma quadrilha, na verdade, que aplicava esses golpes e ia de estado em estado, que eles eram lá do interior da Bahia, se eu não me engano também, gente, porque faz muito tempo já. Mas o que importa é que realmente era uma empresa que estava aplicando golpe e fazendo você perder o dinheiro. Você já estava ali buscando trabalho
e você perdeu dinheiro. A conta realmente não fecha, né? Agora, eu vou contar um outro golpe que teve, que tem a ver também com dinheiro. Não se tratava de uma quadrilha, mas olha só como foi esse golpe, foi mais recente, foi na época da pandemia. Estava eu no meu trabalho, era uma empresa do ramo de turismo, então muito afetada pelo Covid, pela pandemia, porque as pessoas não vão viajar, sendo que nem podia viajar, os aeroportos estavam fechados, não estavam vendendo voos. Então, imagina o contexto, de novo, vulnerabilidade. Uma situação difícil. E o que eu pensei? Vou começar a procurar um trabalho porque eu não sei qual vai ser a situação da empresa. E foi o que eu fiz. Até que eu me deparei com uma vaga que era para uma área que eu queria migrar. Mandei o currículo, fui selecionada para ir nessa vaga, para ir nessa empresa, e não tinha um escritório fixo essa empresa, ela estava num cowork, mas como era a pandemia, era até normal. Muita gente já trabalhava dessa forma, não tinha um local fixo. Até aí eu só achei estranho, porque eu não fui lá no RH da empresa fazer entrevista nem nada, mas até aí tudo bem. Pesquisei a empresa antes, que isso também é muito importante, todo mundo sabe disso, mas não custa frisar. Sempre que você for para uma vaga, para uma empresa, pesquisa antes sobre a empresa para você entender um pouquinho mais, saber o contexto e até para saber se essa empresa é interessante para você, se os valores, a missão dela combina com os seus. Fiz uma pesquisa rápida, vi que tinha um site, até aí tudo certo. Quando eu cheguei lá na empresa, tinha um rapaz que estava lá sentado numa mesinha que também estava aguardando. Eu estava lá mexendo no celular e ele começou a puxar assunto comigo, falando que ele já estava na segunda fase dessa empresa, que ele tinha passado da primeira fase, que ele já trabalhava na área, que ele já era representante, e começou a conversar comigo. E eu fiquei um pouco sem graça, porque quando você vai numa entrevista, você fica meio assim, de falar e tudo mais, de conversar, pelo menos eu sou assim, eu fico muito introspectiva. Mas conversei com ele e fez todo sentido, ainda bem que aquele menino conversou comigo, porque vocês vão entender no final dessa história o porquê foi importante isso. Entrei na sala, fui ter uma conversa, porque nem foi uma entrevista, foi uma conversa. Entreguei meu currículo, ele começou a conversar, não perguntou quase nada técnico, foi mais uma conversa mesmo, de planos, sonhos, um pouquinho só da experiência, e tava tudo muito tranquilo. Eu achei aquilo tão fluido, eu falei, nossa, eu me senti tranquila para fazer essa entrevista. Só que, em um determinado momento, me virou uma chavinha quando ele saiu da sala e falou que eu ia fazer a próxima fase com outra pessoa. E eu falei, gente, tá muito estranho, ele não perguntou nada técnico, eu nem tenho experiência para vaga, e basicamente ele falou que gostou do meu currículo, que adorou, que eu vou passar para a próxima fase. Não é crença de merecimento não, mas assim, eu achei estranho aquilo, porque eu não tinha experiência. Geralmente quando a vaga é muito boa, eles exigem bastante coisa. Aliás, tem vagas que são muito ruins e que eles pedem mundos e fundos ali, que você fala, meu Deus, para pedir tudo isso o salário deve ser exorbitante. No final nem é. É um salário bem abaixo da média até. Então isso me chamou a atenção, mas foi mais uma intuição mesmo, que eu falei, gente, tem alguma coisa errada aqui. E quando ele me falou que a próxima fase ele ia me explicar como que era o comissionamento da empresa, e eu tinha que mostrar para outra pessoa para ver que eu entendi como era aquele comissionamento. Eu achei aquilo tão sem pé nem cabeça, você ter que saber como que ia ser sua comissão, e isso ia ser uma parte da etapa. Na verdade, alguém tem que te explicar como que vai funcionar, e isso até mais pra frente você vai entender um pouco mais. Mas fazer parte do processo, você preencher uma planilha com quanto você vendeu, aparecer lá quanto, e você ter que ensinar, mostrar para outra pessoa que você entendeu aquele cálculo, eu achei um pouco estranho. E aí, meu anjinho do bem já começou. Tem alguma coisa errada, você precisa sair daí. E aí, mandei mensagem pro meu noivo na época, falei assim, me liga, fala que eu preciso sair, fala alguma coisa, inventa alguma desculpa, mas me liga. Só que ele não viu a ligação.
Ele não viu a ligação e eu querendo sair dali, não sabia o que falar. E na época eu ainda estava trabalhando, só que meio período. Essa entrevista ocorreu à tarde, mas eu arranjei uma desculpa de que eu não lembrava que tinha uma reunião importante que era no final do dia que eu iria participar. Porque meu horário era só de manhã, mas eu falei que era uma exceção. Eu falei, nossa, eu esqueci completamente que eu tenho uma reunião muito importante que vai ser agora às 5 e pouco. Eu tenho que sair agora, senão eu não vou conseguir chegar a tempo. Ele falou, não, tenta ficar mais um pouco para você conseguir fazer, é bem rápido o teste e tudo mais. Mas eu falei, não, preciso ir embora agora. E eu fui embora. Eu fui embora. Chegando em casa, eu conversei com uma amiga minha que ela era do mesmo ramo que essa empresa atuava. E aí eu falei pra ela, eu falei, olha, eu fui nessa entrevista, mas eu achei estranho, porque eu não tinha experiência, e fui contando a história pra ela. E aí ela pesquisou na empresa dela, falou, esse CNPJ tem, essa empresa existe, inclusive ela faz negócios com a empresa que eu tenho, você não pesquisou? E ela começou a falar algumas coisas e eu comecei até a me sentir mal, porque parecia que eu era burra, porque eu não tinha pesquisado sobre a empresa, porque eu fui muito pela intuição, que na verdade comecei a pensar que foi uma crise de ansiedade, que eu fiz besteira, que eu podia ter perdido uma super oportunidade por conta dessa intuição que eu quis ouvir, que não tinha nada a ver, nem pé nem cabeça. Eu comecei a me sentir muito mal. Essa empresa existe, inclusive ela faz negócios com a empresa que eu tenho. Você não pesquisou? E ela começou a falar algumas coisas e eu comecei até a me sentir mal, porque parecia que eu era burra, porque eu não tinha pesquisado sobre a empresa, porque eu fui muito pela intuição, que na verdade comecei a pensar que foi uma crise de ansiedade, que eu fiz besteira, que eu podia ter perdido uma super oportunidade por conta dessa intuição que eu quis ouvir, que não tinha nada a ver, nem pé nem cabeça. Eu comecei a me sentir muito mal. Depois eu até conversei com essa minha amiga e falei que o jeito que ela falou comigo me fez eu me sentir mais mal do que bem. Mas é isso aí, não tem nada a ver com o vídeo, então deixa pra lá. Fato é que realmente eu fiquei me sentindo mal, porque eu achei que pudesse ter perdido uma oportunidade, mas até aí eu já tinha feito, já tinha acontecido, então não tinha nada mais a ser feito. Porém, no outro dia ou 2 dias depois, eles me disseram que eu tinha passado para a próxima etapa. E aí eu falei de novo, eu e meus achismos, eu falei, mas gente, eu fui embora no meio da entrevista praticamente, e mesmo assim eles me chamaram para a próxima fase, que estranho, né? Mas tudo bem, realmente a empresa existe, eu que fiz uma loucurinha de ter saído, sem pé nem cabeça, então eu falei, beleza, combinei, falei que iria na semana seguinte, na entrevista final que teria dessa empresa. E eis que, para minha surpresa, eu decidi de novo jogar essa empresa na internet para ver se aparecia alguma coisa. E apareceu. E pasme, porque se eu tivesse entrado 5 minutos antes, eu não teria visto o texto que eu vi e que me fez entender que ali não era uma vaga de emprego que estava sendo ofertada. Eu joguei na internet e apareceu um reclame aqui dessa empresa. E esse reclame aqui, eu tenho certeza que quem fez foi aquele menino lá que eu conheci no primeiro dia da entrevista. Pois é, tenho certeza que foi ele que escreveu. Ele cita toda a história de como foi desde quando abordaram ele por telefone. Foi exatamente da mesma forma que eu. Ele falou o nome da pessoa, ele falou como foi a primeira entrevista, e foi exatamente como a minha tinha sido. E ele contou que no final se tratava de uma falsa vaga de emprego. Aliás, esse era o título, falsa vaga de emprego. E aí ele cita que no final, qual era o golpe dessa empresa? Ela estava, na verdade, vendendo uma franquia dessa empresa e não ofertando um emprego. E ali eu falei, então fez todo sentido agora, porque eles, mesmo eu não tendo experiência, mesmo eu não tendo as qualidades técnicas que muitas vezes seriam exigidas para a vaga de emprego, ele gostou do meu perfil. Por quê? Ele deve ter visto talvez alguém um pouco ambiciosa, que queria crescer e que com a franquia eu conseguiria. Mas, gente, eu estava procurando uma vaga de emprego e não uma franquia. Embora essa empresa não tenha sido uma quadrilha como foi a primeira, uma coisa muito mais séria,
para mim, essa empresa ela aplicou um golpe. Porque você falar que é uma vaga de emprego e você vender uma franquia é muito diferente para mim. Se eu estivesse procurando franquia, eu iria procurar outros meios e não uma vaga de emprego. Então, essa foi a segunda empresa que eu tive um golpe. E a gente sabe que tem várias formas de golpe. Tem empresa que oferece curso para você e fala que no final vai te oferecer emprego, o que também é um golpe. Tem empresas como essa dos brasileiros que tem salários atrativos e tudo mais, e no final das contas pode ser algo muito mais sério, que é um tráfico humano, por exemplo. Tem outras vagas que não é daquela empresa, mas eles usam um domínio muito parecido, às vezes muda até uma letra, e não é uma vaga de emprego, é um golpe mesmo. E é isso. Então, assim, tem várias formas, e por isso que eu resolvi fazer este vídeo, e eu vou contar aqui algumas dicas para que você não caia nesse tipo de golpe. Agora que eu já contei os golpes que eu tive na minha vida, os golpes do trabalho, eu vou contar 3 dicas para que você não caia nesses golpes que tem por aí circulando nas redes sociais, na internet, de diversas formas. Primeira dica: surgiu uma vaga, é de uma empresa grande, verifica os canais dessa empresa. Tente entrar em contato com o recrutador, veja se está essa vaga realmente no site, porque isso já vai fazer com que você fique mais tranquilo em relação à vaga, de saber que realmente aquela vaga existe. Segundo lugar, não clique em links de desconhecidos. Desconfie se alguém desconhecido estiver te passando um link pedindo vários dados. Quando você clica nesses links, você vai para uma página fake com informações muito parecidas com a da empresa oficial. Vamos supor que venha um e-mail para você da Sabesp, falando que você não pagou algum débito. Quando é golpe, eu já reparei que eles mandavam com alguma letra faltando. Por exemplo, o e-mail era sabesp.co, sem a letra M, .br. Porque eles não vão conseguir colocar o domínio oficial porque já existe. Pelo menos até é o que eu acho, né, que acontece. E aí eles não mandam com o nome completo. Alguma letra vai estar faltando. Vai estar quase igual da empresa oficial, mas não é exatamente igual. Então, atente-se quando for e-mail e também o site, a URL do site, que é o domínio que você clica para achar a página, veja se está corretamente o nome com todas as letras ali, porque senão pode ser um golpe, aí já tá na cara que é um golpe, né? Terceira dica, que eu até anotei aqui e vou falar para vocês, que é uma que acho que todo mundo já deve desconfiar, né? Que é salário alto com 0 de experiência solicitada, desconfie. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Então, se você achar uma oferta muito interessante e quando a pessoa está muito em cima de você, que a gente sabe que não é o habitual, muitas vezes nem feedback a gente recebe da empresa. Quem dirá a pessoa ficar ali em cima para você conseguir uma vaga? Já desconfia, porque tem alguma coisa de errado ali. E acho que basicamente é isso. Eu vou ver se eu deixo mais algumas dicas aqui na descrição do vídeo. Se você chegou até aqui e quiser conhecer um pouquinho mais das minhas histórias, das minhas vivências e desse meu projeto de mudança de vida agora, chegando perto dos 40 anos, começa a me seguir para acompanhar. E se você gostou desse vídeo, curte também, para que ele possa ser endereçado a outras pessoas e para outras pessoas também não caírem nesse tipo de golpe. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!